Oi, crianças, boa tarde. Como vocês estão, quarto ano? Hoje nós vamos iniciar mais uma aulinha juntos, nessa terça-feira abençoada. Para dar início, vamos colocar o cabeçalho no caderninho. MF, professora Georgina de Alencar Lima, terça-feira, 4 de maio de 2021. Nome, seu nome completo, professora Rafaela. Nossa rotininha agora. Hoje nós vamos usar esse livrinho aqui, que é o Aprender Sempre. Nós vamos realizar a aulinha 5 de língua portuguesa nas páginas 11 e 12. Também vamos usar o nosso livro Currículo em Ação, EMAI, para realizarmos juntos a atividade 2.4 na página 19. Qualquer dúvida, a Pro está aqui à disposição de vocês, tá ok? Boa aula a todos! Nossa atividade língua portuguesa do dia está no livro Aprender Sempre. Nós vamos abri-lo na página 11 para realizarmos a aula 5. Comece colocando a data de hoje. Hoje é dia 4 de maio, né? Aula 5. Análise de escritas de estudantes para pensar a ortografia. Reflexão sobre a língua. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai comparar escritas do ditado de um conto e pensar sobre a grafia correta das palavras. 1. No ditado de um trecho do conto A Fiandeira Preguiçosa, 2 estudantes escreveram algumas palavras com finais diferentes. Leia como escreveram. Então, na aula anterior, a professora realizou a leitura desse texto para vocês, né? Marcos. O homem tratou de levantar imediatamente. Vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas, quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou bem caladinho e, desde esse dia, nunca mais falou em fio ou em fiar. Agora nós vamos fazer a leitura do trecho escrito pelo Paulo. O homem tratou de levantar imediatamente. Vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas, quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou bem caladinho e, desde esse dia, nunca mais falou em fio ou em fiar. 2. Grife nos textos as palavras que foram escritas com finais diferentes. Então, vamos comparar juntos, crianças. Nós temos aqui várias palavras, né? O tratou. O tratou aqui no Marcos termina com U, enquanto que para o Paulo essa palavra termina com L. Vestiu-se. Vestiu-se. Viu. Também está diferente. Perdeu. Ficou. Falou. Será que tem mais alguma, crianças?
Tem sim, né? Faltou olhou. Também está escrito diferente. O Marcos escreveu essas palavras todas terminadas com U, enquanto o Paulo terminou essas palavras com L. Por que você acha que as crianças se confundem ao escrever essas palavras? Por que vocês acham, crianças, que algumas escrevem com U, outras escrevem com L? Na verdade, né, isso acontece porque algumas palavras da língua portuguesa são de fato escritas com L, mas tem o som de U, né? Por exemplo, anel, pastel. Isso acaba confundindo na hora de escrever. 4. Você acha que algum dos estudantes escreveu todas as palavras corretamente? Se sim, qual deles? Se você acha que sim, tem aqui um estudante que escreveu todas as palavras corretas, você coloque o sim e o nome desse estudante. Agora na página 12. 5. Observe a escrita correta das palavras. Tratou, perdeu, vestiu, ficou, olhou, falou, viu. Então, se essa é a escrita correta, se a gente voltar aqui na 4, a gente já sabe que o aluno que escreveu corretamente foi o que utilizou a letra U no final. Voltando, já realizamos a leitura. O que essas palavras têm em comum? Então, além delas terminarem com U, né, a gente já analisou. Essas palavras, elas são verbos. Elas indicam uma ação, né? 6. Qual é a diferença entre abril, com U no final, e abril, com L no final? Esse primeiro abril aqui, com U no final, ele também é um verbo, ele está indicando ação de abrir, não é? Então, é uma ação, ele é um verbo. Enquanto o abril terminado em L, ele é um substantivo. Por quê? Porque ele dá nome ao quarto mês do ano. Ele é o nome de um mês do ano. Então, abril com U, verbo. Abril com L, substantivo. 7. Com sua professora ou professor e colegas escrevam uma regra ortográfica a partir do que foi estudado. Então, vamos criar aqui juntos uma regrinha que vai ajudar na hora de escrever as palavrinhas. A gente já sabe que todas essas palavras, elas são verbos, não é mesmo? Então, por isso, elas são escritas com U, porque são verbos que estão no passado, que já aconteceu, né? O homem já tratou de levantar imediatamente. Ele já tratou, né, de vestir-se rapidamente. Então, está no passado. Vamos criar, então, essa regra? Que os verbos no passado são escritos com a vogal U no final. Se você quer criar uma outra regra, desde que esteja de acordo, né, com o que a professora está explicando, faça a sua, que a professora irá fazer a correção. 8. Releia o texto A Fiandeira Preguiçosa e escreva mais 5 verbos que terminam em U. Então, volte lá no texto da aula 4 e realize agora você essa leitura, né? A professora já leu até na aula anterior para vocês. Identifique 5 verbos terminados em U. Vocês vão encontrar muitos mesmo. Tomou, entrou, contou, resmungou, passou, voltou, saiu, pensou. Localize esses verbos, 5 deles vocês irão escrever aqui. Qualquer dúvida, a Pro está à disposição. Nossa atividade de matemática do dia será realizada no livro Currículo em Ação, EMAI. Nós vamos continuar falando, né, sobre números. Ontem nós falamos sobre números de até 5 ordens.
Hoje nós vamos ver números com 6 ordens. É a atividade 2.4, na página 19. Comece colocando a data de hoje. Davi e Milena estavam escrevendo e lendo números. Davi escreveu esse determinado número, né? 12.748. E perguntou se Milena sabia lê-lo. Milena respondeu: sei. Esse número é 12.748. Davi escreveu o número maior e perguntou: e o número? Aí ele colocou aqui: 397.560. Milena ficou em dúvida. Utilizou o quadro de ordens e classes e escreveu. Então, né, a Milena, ela achou esse número um pouco difícil de realizar a leitura dele. Ela usou o quadro de classes e ordens, né? Esse aqui são as ordens. Vamos lá. Assim, concluiu que poderia ler esse número como 397.560. Muito bem. 1. Utilize o quadro se achar necessário para ler os números. Então, nós vamos utilizar o quadro, né, crianças? Já que ele está disponível aqui, né? Vamos utilizá-lo para ler os números, vai ficar mais fácil. O primeiro número é esse aqui. Vamos encaixá-lo aqui no quadro? Sempre começando, né, da direita para a esquerda. Prontinho. Agora, nós vamos escrever o nome desse número. Como que eu leio esse número? Quando o número está na ordem, na classe dos milhares, eu falo o número e em seguida 1000. Depois eu falo o restante. Então, vai ficar da seguinte forma a leitura desse número: 35.071. Então, aqui nós vamos escrever, né? 35.071. Muito bem. Vamos fazer mais uma? A professora vai ajudar vocês a encaixar aqui no nosso quadro e depois vocês vão escrever o nome desses números. Vamos lá? Lembrando, eu falo esse número, em seguida 1000. Então, 430.879. 430.879. Vocês vão escrever aqui na frente. Muita atenção na hora de escrever o nome do número. Tem criança escrevendo muito errado, né? Nós já estamos no 4º ano. Temos que ter bastante atenção. Como que eu escrevo esse número? Às vezes nós falamos de uma forma e vamos escrever de outra, né? C. Vamos encaixar também? Então, eu pronuncio 234.598. $50.492. Escrevam bem certinho aí o nome dos números. Tirem uma foto da atividade de vocês e encaminhem para a professora. Por hoje é isso, crianças.